Ei, amigos, amigos de tanto tempo, amigos que pelo menos nesse período aí da pandemia, nós estivemos tão juntos, estudando, refletindo, conversando a respeito das coisas da doutrina, da vida, de Jesus. Veja bem, percebemos que chegou a hora de nos aproximarmos um pouco mais. E nós vamos, a partir de agora, responder as perguntas de vocês. Então, você vai usar, olha esse link aqui embaixo. Aqui você vai encontrar um questionáriozinho para você dizer o que você quer saber e dizer seu nome. Se você quiser gravar um vídeo, você grave e mande para nós. E nós vamos começar a conversar diretamente. E nós vamos, então, dialogar. Diálogo, à luz da doutrina espírita, à luz do Evangelho. Conto com sua participação. Contamos nós com sua participação. Um grande abraço. Aguardamos suas perguntas. Paz para nós, amigos. Estamos aqui para dar continuidade ao nosso pequeno encontro e eu gostaria, antes de trazer o tema do dia, eu gostaria de relembrar a vocês a importância da movimentação do nosso canal. Procurando dar o like, que eu já falei, se não é like, é gostei. Outro dia uma pessoa do meu tempo disse assim: Joselma, não é like nem gostei, é tinindo. Tá, seja qual for, mas coloca lá o like. Mas se não gostou, coloca também, porque isso ajuda a gente a crescer, né? E faça comentários e compartilhe com outros. Isso traz um movimento para nós que vai nos ajudar muito, né? Temos, assim, desenvolvido muitas atividades e essa participação de vocês no canal vai sempre fazendo a gente crescer um pouco mais. Com a pandemia, deixei de viajar. Vejam bem, já são quase 2 anos que eu parei de viajar, tanto para o exterior como para o Brasil. Parei. E, obedecendo as recomendações legais, me coloco mais aquietada, né, nas nossas instituições, participando com cuidado, com zelo, protegendo a minha condição física para que eu possa ficar um pouquinho mais, né, e nesse ficar um pouquinho mais, trabalhando, não na ociosidade. Então, tudo indica que a gente não retoma o processo das viagens naquele ritmo que a gente fazia antes. Tudo indica, né? Hoje nós temos condições de conversar com o mundo inteiro, né? Através da internet. E um caso ou outro, nós então vamos fazer presencial. Quando eu digo isso, não é por desinteresse. É que nossas atividades aqui aumentaram muito. Vocês sabem, além das atividades todas que a gente exerce, estamos agora com muita alegria na condução do hospital, ou melhor, do Instituto Assistencial Espírita André Luiz, que é mantenedor do Hospital André Luiz. Então, realmente, o tempo, se já era pouco, ele quase não existe mais. É corrido, graças a Deus. Enquanto corremos, é sinal que estamos com saúde e estamos com condições de discernimento, de percepção, de memória, e isso me deixa muito agradecida a Deus.
Então, vamos aumentar o nosso diálogo através desse nosso pequeno encontro. Inclusive, a gente vai começar um trabalho de dialogar com todos aqueles que possam trazer suas perguntas. Ainda estamos na dúvida se vamos substituir esse nosso singelo encontro pelo diálogo perguntas e respostas, ou se mantemos esse para atender quem está lá na cozinha, começando a mexer, ou fazendo um café, ou lá na costura, e vai ouvindo, e fazermos um pouco mais tarde, no outro horário, no outro dia, esse nosso encontro de perguntas e respostas. Mas, aliás, você pode até dar uma sugestão para nós. O que você acha melhor? Responde para nós. Isso vai ser bom, não é? Vamos, então, movimentando esse canal de comunicação que Deus permitiu que nós pudéssemos ter, agradecendo a todos os que colaboram conosco, e vamos, então, nos aproximando mais através desses mesmos canais, né? Então, é isso o nosso convite. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma frase que Jesus disse para João e que eu gostaria de refletir sobre ela com vocês. Naquele momento do sermão do cenáculo, em que Jesus dava sinais que estava se despedindo, se preparando para um novo momento. E João, que é chamado o discípulo querido, mas não porque houvesse uma atitude de preferência em relação a ele. Ele era, entre aspas, o caçulinha do grupo. E ele estava sempre presente, sempre atento, sempre envolvido. E aí, quando Jesus vai falando e dando sinais que ele vai se afastar, João manifesta o seu desejo de seguir Jesus. Deixa-me ir contigo, Senhor. E a resposta de Jesus é uma resposta que é sobre ela que nós vamos refletir um pouco hoje. Jesus lhe diz: é necessário que fiques até que eu volte. É necessário que fiques até que eu volte. Ora, possivelmente a maioria não entendeu essa afirmativa de Jesus. E nem nós, antes de conhecermos a doutrina espírita, entendíamos com profundidade essa afirmativa de Jesus. E ficou para os discípulos a ideia de que Jesus voltaria ainda naquele período, né, em que eles estariam encarnados, ou pelo menos o João, que era o mais novinho, ainda estaria encarnado quando Jesus voltasse. E a doutrina espírita alarga a nossa compreensão, alarga os horizontes da nossa visão. Um dos princípios que não é da doutrina, ele é universal. É uma lei de Deus, mas que a doutrina espírita trabalhou, pesquisou, nos estimula a pesquisa, nos incentiva a compreensão. É o princípio da reencarnação. E aí nós vamos entender com mais largueza a colocação de Jesus. É necessário que fiques até
que eu volte. Ora, Jesus foi crucificado, depois da crucificação, ele se apresenta de uma forma visível para muitos, né? Para Maria de Magdala, para a mãe deles, para os companheiros na estrada de Emaús, para tantos. Para Maria de Magdala, eu acho que eu já falei, né? E para tantos ele se apresenta. E ele se apresenta também para os 500 que se reuniram no Monte da Galileia. Muito bem. Mas essa não era a volta a que ele se referia, pelo próprio contexto da fala. Porque as pessoas falam assim, mas como é que você sabe que não era? Não, eu não tenho a pretensão de ir além do contexto contido no Novo Testamento, né? Então, o que nos leva a entender que ele se referia a processos reencarnatórios? Veja bem, naquela encarnação, João ficou até 90 e alguns anos. Se não me falha a memória, 94 anos. Nesse período, João deu um testemunho belíssimo de fé, de amor, de convicção da sua fé, né? Não era uma fé irrefletida, era uma fé consolidada, né? Ele passou por provas as mais variadas, ele foi testado de todas as formas, passou por dores, aflições e se manteve, dando exemplo de amor, vivenciando a dedicação aos mais necessitados, renunciando a prazeres do dia a dia, enquanto lhe foi possível. Quando ele já não andava, porque o peso da idade impedia seu corpo de manifestar-se com naturalidade, ele, João, se deixava humildemente ser carregado pelos seus discípulos mais fortes e mais próximos, até a igrejinha onde se reuniam, e as pessoas queriam tocá-lo, enquanto ele era carregado pelos seus discípulos. E ele tinha uma só frase para aquelas pessoas: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Algumas pessoas achavam que ele estava perdendo um pouco a lucidez e tinha ficado com aquela frase mais ostensiva que ele repetia automaticamente. Mas, pelas suas atitudes do dia a dia, narradas pelos espíritos amigos, ele estava plenamente lúcido. E suas atitudes no dia a dia, mesmo sem se movimentar fisicamente, eram atitudes de profundo amor. E nós vamos perceber também, à luz da doutrina espírita, que a mensagem amai-vos uns aos outros é uma mensagem de Jesus, que João repetia quando já não conseguia falar com clareza ou narrar com clareza as histórias da época de Jesus. Então, ele já não conseguia sustentar
uma fala por um tempo maior. Então, ele usava a frase de Jesus: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Muito bem. Isso é uma prova que João obedeceu e seguiu Jesus até os últimos momentos daquela encarnação. Mas o que nós conseguimos entender um pouco além com a doutrina espírita é que Jesus, estando presente junto a nós no dia a dia, ele está verdadeiramente numa região vibratória superior e muito superior a nós, de onde ele nos conduz, não que ele fique sentado num trono, pelo amor de Deus, mas ele nos conduz através de seus prepostos, através de seus auxiliares, que se movimentam e se tornam presentes junto a nós em todos os momentos que necessitamos. E João foi convidado a estar na faixa do dia a dia nosso, reencarnando junto com os seres humanos, indo e vindo para consolidar o nome, a mensagem de Jesus. Então, João, ele vem num processo de reencarnações variadas, e vamos vê-lo, por exemplo, reencarnando como Francisco de Assis, e nessas experiências reencarnatórias, ele ficou por amor na faixa da terra. Não só por amor, mas por obediência plena a Jesus. Ele fica no psiquismo da terra. Encarna, reencarna, e nesse processo, ele vem fazendo com que cada um que se contacta com eles conheça Jesus e ame Jesus e aceita que Jesus faça de si um instrumento do amor. Então, vejam que diz uma frase: é necessário que fiques até que eu volte. Uma frase que ela é carregada de uma sabedoria profunda, que ele, João, que foi honrado com a convivência bem próxima com Jesus, ficasse multiplicando os ensinamentos de Jesus das mais variadas formas, à luz da verdade, da ciência, da filosofia e, acima de tudo, com o exemplo. Ele, repetindo incansavelmente a mensagem do Mestre Jesus, dando a oportunidade que o nosso Mestre volte nos nossos corações de maneira plena. Quando acontecer esse retorno iluminado do Mestre Jesus, eu me pergunto se ele retornará ou nós evoluiremos a tal ponto que alcançaremos paragens mais luminosas, mais elevadas, onde nos encontraremos com o Mestre. Vejam que frase importante e profunda. E fica para nós outros. Vocês acham que só João recebeu esse compromisso? Será que cada um de nós não recebemos um compromisso semelhante dos nossos antepassados, dos nossos amores, pais, mães, avós,
madrinhas, professores, eu vou, meu tempo chegou, mas você fique. Fique e divulgue o bem que você aprendeu. Dê o exemplo da verdade que você vivenciou conosco. Até que nós voltemos em condições de nos encontrarmos todos numa vibração de sintonia, de amor e de caridade. Pensemos nisso e procuremos ser coerentes com as leis divinas, independente da religião, nas nossas ações. Paz para nós. Um grande abraço. Dá seu like.